missionária. Boa aula, Deus abençoe a todos. Paz do Senhor a todos que nos acompanham nessa manhã, tanto aí pelas redes sociais, quanto também pela rádio Boas Novas. Nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, a terceira desse trimestre, onde nós estudaremos um tema de suma importância no que diz respeito à doutrina da salvação. Nesse momento, nós vamos elevar as nossas mentes e o nosso pensamento a Deus e pedir a Ele que esteja com todos os nossos ouvintes a partir desse momento. Pai, nós estamos em Tua presença, clamamos a Ti e pedimos que esteja conosco e com cada ouvinte dessa escola bíblica dominical, com cada aluno que acompanha de sua residência, que as Tuas mãos estejam sobre todos, que o Teu Espírito fale conosco e nos ensine uma vez mais a Tua palavra. Amém e amém. Nesta lição, nesta escola bíblica dominical, nós discutiremos um tema de muita relevância no que diz respeito à doutrina da salvação. Eleição e predestinação. Eleição e predestinação. Foi um tema bem escolhido, um tema que faz parte da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é discutido pelo apóstolo e que está presente na nossa igreja e nas discussões a respeito das Escrituras nos dias atuais. Nunca foi tão atual essa discussão e nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito desse assunto. Pois bem, a nossa lição de hoje, ela traz um texto áureo, um texto central que está em Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí está o texto base, o texto áureo da nossa lição. E a lição traz uma verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Lembrando que essa verdade prática, ela é o objetivo central, ela é aquilo que nós caminharemos através dessa aula para chegarmos ao final como certeza de fé. Nós temos aqui a leitura bíblica deste domingo, a leitura bíblica em classe, que abrange o texto áureo que nós acabamos de ler, e está em Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro
esperamos em Cristo. Nós temos aqui uma subdivisão desse tema, ou melhor dizendo, dessas duas direções temáticas, porque nós falaremos a respeito da eleição e a respeito da predestinação. Então temos duas subdivisões. Alguns teólogos, alguns estudiosos, eles fazem a abordagem desse tema e eles confundem eleição com predestinação. Propositalmente, existe uma linha teológica que assegura, que acredita e que defende que esses dois termos bíblicos são intercambiáveis. Esses dois termos teriam o mesmo significado, que esses dois termos seriam a mesma coisa. Porém, nós analisaremos o tema com uma visão soteriológica pentecostal assembleana. E a nossa abordagem, ela é um pouco diferente. Nós acreditamos que esses dois assuntos não se confundem, eles não são a mesma coisa, e portanto, nós partiremos a partir desse ponto. Eu acho importante aos irmãos que estão nos ouvindo e conversando com alguém sobre o texto, nós usamos a tradução da Almeida e Corrigida. Alguns irmãos usam a atualizada, mas a maioria dos nossos irmãos usam a Almeida e Corrigida. E nós temos aqui um vocábulo beneplácito. E eu observei que há dúvida de alguns a respeito do significado dessa palavra. Beneplácito significa uma finalidade boa, um bom propósito. Então, quando a Escritura diz que o beneplácito da sua vontade, é o mesmo que ela dissesse a boa finalidade, o bom propósito da vontade de Deus. Quando nós falamos de eleição e predestinação, é comum também uma confusão em nossa mente, uma confusão interpretativa, e alguns caminham diretamente para a predestinação ministerial, para a eleição ministerial. Porém, hoje a proposta é falarmos da eleição e da predestinação dentro e unicamente dentro do tema da salvação. Nós não estamos negando que exista uma eleição ministerial, mas nós não abordaremos esses textos. Nós não abordaremos aqui essas questões. Nós falaremos unicamente da questão da salvação. E para isso, nós nos propomos já no primeiro tópico da eleição, no primeiro tópico da lição, que trata a respeito da eleição, a respondermos algumas questões. Quando nós falamos desse tema, algumas questões, elas surgem. São elas: o que é a eleição? Logo, questionamos também o que não é eleição. Quais os aspectos da eleição? A eleição é condicional? Se ela é condicional, quais as condições para a eleição bíblica? Há reflexos dessa eleição na vida dos eleitos? E se existem esses reflexos, o que espera da nova vida dos eleitos? O que se espera do novo estilo de vida dos eleitos? Pois bem, começando da nossa primeira questão, o que é eleição? A palavra eleição no texto de Efésios, que é base para a nossa lição, ela aparece como exelexato, que vem do verbo eklegomai. A palavra eleição aqui significa escolha. A palavra eleição aqui significa literalmente escolher.
literalmente fazer uma opção, literalmente tomar uma direção. Dito isso, é importante dizermos também o que não é a eleição. E nós começamos dizendo que eleição não é predestinação. Eleição não é predestinação. A eleição, ela é a escolha em si. Enquanto que a predestinação, que nós veremos no próximo tópico, ela é o fim decretado para os escolhidos. Então nós temos a eleição e o destino dos eleitos. A eleição é a escolha, enquanto a predestinação é o decreto sobre o destino dos eleitos. Faz-se necessário e importante aqui citar o autor Silas Daniel, em seu livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, quando o mesmo afirma que eleição e predestinação não são para estar em Cristo, mas sim para os que estão em Cristo. Então eu gostaria que você, que acompanha essa aula, tivesse uma certeza: nós não estamos aqui falando sobre uma eleição que faz distinção entre salvos e condenados. Nós não abordaremos aqui uma predestinação que faz separação entre salvos e não salvos. A nossa afirmação, a nossa metodologia, a nossa aplicação é que eleição e predestinação, elas não são para separar aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. A eleição, ela é para os salvos, e a predestinação é o destino desses salvos. Dito isso, nós passamos então para a terceira questão que levantamos aqui. Quais os aspectos dessa eleição? E esses aspectos, eles são 3. Primeiro, em quem fomos escolhidos. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? E terceiro, qual a sua finalidade? Primeiro passo, em quem fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos em Cristo, que também faz parte da eleição divina. Ele foi eleito para redimir os nossos pecados, para morrer por nós na cruz do Calvário e nos trazer perdão. Logo, nós que cremos nele, fomos eleitos em Cristo, o que demonstra que essa eleição é uma eleição cristocêntrica, é uma eleição que traz a pessoa de Jesus como a figura central, é uma eleição que está centralizada em Cristo, nele em quem todas as coisas convergem. O segundo aspecto é o lapso temporal ou tempo em que se deu essa eleição. E a Escritura é clara em dizer que essa eleição, ela se deu antes da fundação do mundo. E aqui eu aproveito para trazer uma das verdades da nossa fé. Por muito tempo, alguns de nós acreditavam que o único motivo pelo qual somos salvos é porque Israel, a nação escolhida, rejeitou a Jesus como Messias. E que, portanto, nós éramos frutos de um plano emergencial de redenção, e feitos assim, eleitos por Jesus, eleitos por Deus em Jesus. No entanto, o apóstolo Paulo, ele afirma que nós fomos
eleitos em Cristo desde a fundação do mundo. O que nos demonstra que a eleição da igreja, ela não é um plano emergencial, ela é um propósito divino. E talvez você pergunte, professor, mas e se Israel houvesse recebido Jesus como Messias? Israel se tornaria um ente missiológico. Israel seria responsável, como nação modelo, por espalhar o evangelho de Jesus por toda a humanidade. Uma vez que eles não receberam, a igreja eleita recebe a grande comissão de levar o evangelho a toda criatura. Portanto, é evidente, é claro, é transparente, é cristalino, segundo as Escrituras Sagradas, que nós somos eleitos como propósito divino desde a eternidade. E essa eleição, ela tem uma finalidade. E que finalidade é essa? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Observe que existem teologias que apontam que a eleição, ela diz respeito à salvação futura, ao futuro da igreja, ao pós-arrebatamento ou à vida eterna pós-morte e ressurreição. No entanto, o apóstolo está apontando e dizendo que a santidade e a irrepreensão são finalidades primeiras da eleição divina, ou seja, a eleição divina, a eleição da igreja, ela reflete em nossa vida terrena. A santificação e o processo de tornar-se irrepreensível, a busca por essa santidade, são reflexos e consequências diretas de uma eleição projetada no coração de Deus antes da fundação do mundo. Logo, nós entendemos que uma das finalidades, ou a finalidade primeira da eleição, é estabelecer a igreja como um modelo de conduta, de ética, de moral na terra, nos tempos presentes. Olhando ainda para essas questões, nós entendemos que em toda a estrutura paulina, em todos os textos de Paulo, onde ele trata da eleição, ele faz questão de que a eleição apareça no plural. Ele está sempre falando de uma eleição coletiva, de uma eleição corporativa. Uma vez apenas, as Escrituras tratam de uma eleição relacionada a um indivíduo que fazia parte de uma congregação. Todo o Novo Testamento trata a eleição como um ato corporativo, referindo-se a uma igreja, a uma comunidade, a um povo escolhido. O que nos assegura que a eleição também tem um aspecto corporativo. O que nos afirma que a eleição, ela diz respeito ao corpo de Cristo, à igreja, e não a um indivíduo e outro. Não trata-se, porém, de separarmos aqui joio do trigo. Trata-se de falarmos a respeito de uma eleição ou de uma escolha que aponte para uma coletividade, porque não existe igreja individual. Existem membros individuais, mas o corpo é a coletividade desses membros. É este corpo que está eleito, e não os membros in separatum, mas o corpo. A igreja está eleita
em Cristo. A eleição é condicional, sim ou não? É evidente que sim. Há quem diga que não. Há quem diga que a eleição é incondicional, fruto da soberania de Deus, que decidiu na eternidade, com critérios próprios e não revelados, eleger alguns para a salvação e outros para a perdição. Nós, porém, ficamos com o que diz as Escrituras Sagradas, que a eleição, ela é condicional. Primeiro, condicionada ao sacrifício de Cristo. Sem Jesus, não haveriam eleitos. Sem passar por Jesus, ninguém é eleito. Nós somos eleitos segundo Cristo, eleitos na cruz de Cristo. Em segundo lugar, a eleição é condicionada à fé. Os eleitos são aqueles que creem. Cremos que a expiação é ilimitada, que a cruz emanou graça para todos, que todos receberam a possibilidade de serem eleitos em Cristo. Cremos também que uma vez que a cruz emanou graça para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, condição. Então, sintetizando essa condicionante chamada fé, nós cremos que, lembrando aqui John Wesley, a cruz de fato emanou graça para todos. Mas aqueles que, em recebendo essa informação, creem nela, abraçam e recebem-na como uma dádiva de Deus, estes estão de fato eleitos. Mas há ainda um terceiro ponto, uma terceira condicionante para essa eleição, chamada perseverança dos santos. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então sim, a eleição é condicional. As condições são o sacrifício de Jesus, a crença, a fé nesse sacrifício e a perseverança dos santos. Há reflexos da eleição na vida dos eleitos? Evidente, falamos aqui da santificação como consequência da finalidade. O que se espera da nova vida dos eleitos? Ora, o apóstolo trabalha a questão do abandono das velhas práticas, de uma transformação de estilo de vida. Como consequência, observe que um novo estilo de vida do cristão não é um meio pelo qual ele alcança a salvação. O novo estilo de vida do cristão é a consequência pelo fato de ele ter sido eleito em Cristo. O fato dessa eleição, dessa consciência, desse entendimento, dessa informação chegar ao coração do homem e ser recepcionada, leva-o a ser transformado por uma força que não vem dele. Porque pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é por meio da fé. Dito isso, é importante dizer que essa obra transformadora é trabalhada por Paulo em outro momento, na Epístola aos: onde ele diz claramente
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É fruto do Espírito. A nova conduta, o novo estilo de vida é fruto do Espírito. Pois bem, falamos sobre a eleição divina. Encerrado esse ponto, a lição de hoje trata a respeito da predestinação para filhos de adoção. E nós vamos passar por esse tópico 2, dizendo que predestinar, o verbo proorizo do grego, quer dizer determinar antecipadamente. Essa determinação antecipada não determina os que seriam salvos, mas determina o destino dos que seriam salvos. Ela está calcada na presciência de Deus. Diz a Escritura Sagrada em Romanos 8, 29 e 30, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, isto é, primeiro conheceu, depois predestinou. O apóstolo Paulo usa uma visão antropomórfica, falando a respeito de passado, presente e futuro. Nós temos a consciência de que Deus não está preso no tempo. Essas coisas são simultâneas nele. No entanto, para facilitar o entendimento daqueles que recepcionaram a epístola, ele trata Deus em passado, presente e futuro. Essa predestinação trouxe em si um destino para estes eleitos, serem adotados. Lembre-se que o apóstolo está falando com gentios, em uma linguagem que eles entendem. Judeu não entenderia o que era adoção, não fazia parte da sua cultura, das suas leis. Os gentios entenderiam porque no direito romano a adoção está presente. E ela está presente trazendo muitos privilégios. Trata o direito romano, no que diz respeito a Efésios 1:5, da adoptio per si pater familias, que é a adoção pelo pai de família. Essa adoção já no império, no direito romano, dava ao adotado o direito de usar o nome do seu pai e de ter direito sobre os bens da família. Logo, Paulo está falando de uma adoção ampla, que nos dá direito como igreja a termos um novo nome, e nos dá direito como igreja a participarmos dos bens, das dádivas, das bênçãos espirituais. Logo, o segundo tópico, que fala a respeito da predestinação, trata-nos como beneficiados e privilegiados, como alguém que desfruta de recebermos um novo nome, uma nova imagem, ter os nossos pecados remidos em Cristo, termos o direito de clamarmos Abba, Pai, isto é, a intimidade com Ele, e de sermos feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, sendo transformados para o seu louvor e para a sua glória. Essa predestinação, ela é resultado do conhecimento prévio de Deus. E aqui vale dizer que assim assevera a declaração de fé das Assembleias de Deus, ecoando o que já dizia a história pela pena de Jacó Armínio, que a predestinação, ela é segundo a presciência de Deus. Ela não é arbitrária, ela não é sem causa. Ela está intimamente ligada com aquilo que nós chamamos de prévio
conhecimento de Deus. Sendo assim, vamos para o último tópico da lição, tópico de número 3. E esse, mais breve e bem menor que os 2 primeiros, que trata a respeito da sublimidade do propósito divino na predestinação. Primeiro, é interessante e importante negarmos aqui a existência de uma dupla predestinação. A declaração de fé das Assembleias de Deus, na sua página 110, no capítulo 10, ela diz que a predestinação bíblica é somente em relação à salvação. E de fato, das 6 vezes que a Bíblia trata de eleição ou de predestinação, as 6 ocorrências da palavra predestinação na Escritura tratam da predestinação dos salvos, mas não há uma predestinação dos condenados, não há uma predestinação para condenação. Segundo o autor Tiago Titilo, no seu livro Eleição Condicional pela editora Reflexão, ele demonstra que a ideia de que todas as vezes a Escritura aponta apenas a predestinação dos salvos desmonta a ideia calvinista de predestinação dupla. A redenção, ela não foi uma medida de emergência, como já falamos aqui. Nem tampouco a eleição dos redimidos. Observe o que diz as Escrituras em 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Ora, desde o princípio, de uma maneira sublime, e a sublimidade aqui está no amor de Deus, causa primária da predestinação. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, porque pela graça sois salvos. Efésios 2, 4, 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor. A sublimidade dessa predestinação está calcada no amor de Deus, o que justifica não defendermos uma dupla predestinação que leva o homem à condenação, porque o fruto do amor é a salvação. Meus irmãos, chegamos ao final do terceiro tópico, e aqui eu gostaria de sintetizar e concluir tudo que foi dito até agora, e dizer a você que eleição e predestinação, embora pareçam a mesma coisa, não são. Nós fomos eleitos em Cristo e Deus nos garantiu um futuro por sermos eleitos. Essa eleição, ela se deu em amor, nos levou a sermos adotados por Deus e exige de nós uma vida santa e irrepreensível em Deus. Essa eleição e predestinação não é fruto de outra coisa, não é meritória, e nós não conseguimos com nossos próprios esforços, porque ela advém do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos por esse momento em tua presença, por termos aprendido de ti a respeito da maior dádiva que o ser humano já recebeu, ser salvo em ti, ser salvo em Jesus. Muito obrigado por essa tão grande salvação. Muito obrigado porque somos eleitos. Ajude-nos a perseverar até o fim. Ajude-nos, ó Pai, a aprendermos de ti
todo dia. Muito obrigado, eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Nós vamos ficando por aqui, desejando a bênção de Deus sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.